mundo pronto? Mãozinha. Pronto! 1, 2, 3 e já! Ih, ó, Ludmilla atrasada. O Anissex começando com o nascer do dia. Meu Deus, que Bom inverno! dia! Bom dia, flores do dia! E já iniciando o assunto, porque o assunto eu acho que vai render muita coisa, eu queria que você, já projetando nessa geração que vem depois de nós, bastante depois, a gente voltasse a falar de alguns sentimentos que eu acho que estão sendo misturados. Então, eu queria que a gente falasse da diferença de medo para ansiedade e falasse de tristeza e depressão. Porque eu acho que muita gente está se anestesiando porque não se deixa sentir. Então, o episódio de hoje é: você sabe o que você sente? Porque eu acho que muita gente não sabe o que sente, interpreta mal. Eu não sei se vocês percebem a mesma coisa do que eu percebo, e já estou passando para vocês a bola, mas que já queria deixar isso assim no ar para todo mundo falar. Quem quer falar? Eu. Então vá lá. É incrível, né, essa questão, porque por isso que está tendo essa necessidade das escolas estarem ensinando a educação emocional, porque a gente não está sabendo como controlar as nossas emoções. A gente fala a gente porque acaba que a gente não vê só as crianças, adolescentes e adultos também que não sabem controlar. Não sabem porque também não foram educados para isso. A família, às vezes, o pai diz assim: pare, você não pode chorar, você não pode ficar com raiva. Então, vem sempre a negação do sentimento. Você não pode ficar triste. Só que isso tudo, sim, nós podemos, porque nós somos seres humanos e isso invade o nosso ser. Só que o que a gente precisa aprender é a controlar, né? O que é que eu faço? Se eu estou com raiva, se eu estou triste, o que é que eu faço para sair desse lugar? Porque esse lugar, ele não deve permanecer no meu eu o tempo todo. Porque se eu estou, você pergunta assim da tristeza e da depressão, né? A tristeza, quando ela é fortalecida, quando a gente não consegue sair dessa tristeza, essa tristeza vira depressão. Então, eu posso ficar triste? Posso, porque nós vamos ficar tristes, porque a vida ela não só é feita de alegrias, mas a gente precisa saber como sair dessa tristeza, como a gente administrar essa tristeza, né? Eu não posso estar ali, é a mesma coisa de dizer assim, sofrer e viver o sofrimento. Né? Quando a gente fica ali remoendo aquilo ali, a gente acaba fortalecendo e aí a gente entra em caos pessoal. Então, nós estamos precisando aprender a administrar as nossas emoções e ensinar as pessoas do nosso convívio a administrar essas Eu emoções tenho uma também. coisa que eu acho que é bem interessante, porque eu vejo emoção como se a gente estivesse cozinhando e está cortando uma cebola e corta o dedo. Imediatamente você percebe a dor e você leva um tempo para criar um parâmetro para aquela dor. Então, foi grande, foi fundo, tem que levar ponto, um band-aid serve, vou botar só mercúrio, vou botar gelo. Quer dizer, você cria um procedimento e você tem esse procedimento dentro de você. Com as normas sociais, eu acho que as famílias não estão entendendo, e atualmente eu não sei mais se elas sabem interpretar, que é talvez o meu maior medo de todos, interpretar a dor. Tem a dor externa, que é como cortar o dedo, e tem a dor interna, que você tem diversas. Perde um cachorro, você tem uma dor. Separa do pai, você tem uma dor. As coisas acontecem. Você não precisa nem ser o agente causador da coisa. As coisas te afetam, porque o mundo é assim. Se a gente não consegue parar um pouco para colocar em palavras e interpretar o que é que está acontecendo, você não sabe que socorro você vai se dar.
que é o que eu acho que está acontecendo ao redor das pessoas. Então, as crianças não sabem, elas ficam tristes, engole o choro, aquela coisa assim de não sinta, se anestesie. E quando ela vai crescendo um pouco mais, ela tem que tomar remédio para ansiedade antes de ter a oportunidade de interpretar aquilo que ela sente e tentar, de alguma maneira, saber se é ansiedade mesmo, se ela tem medo de uma coisa objetiva e é medo, se ela tem medo de uma coisa subjetiva e é ansiedade, e a partir daí ela criar uma equação que se possa resolver. Eu queria que a Ana também falasse um pouquinho disso, porque assim, parece que a equação não está posta. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Ninguém sabe qual é a equação que tem que resolver. Fica todo mundo olhando para o problema, mas parece que não tem o desenho da equação para você procurar onde é o X, entendeu? Eu vou levantar outra coisa. Acho que a gente está a falar coisas importantes. Aí eu vou ainda somar, que é. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. E tem a ver com isso que você perguntou. Vamos imaginar que nós vivemos e educamos e nos comportamos achando que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem tudo bem, aquelas pessoas que, meu Deus, é o talento. A gente dá uma coisa para ela, ela faz aquilo e ela, nossa, que maravilha, olha, vem cá, olha esta pessoa, minha filha, meu filho, meu primo, meu amigo, meu vizinho, meu patrão, nossa, e aquela pessoa que, coitada, ela não vai, ela não consegue. E isto eu acho que são duas narrativas, dois conceitos, estes nomes que fazemos agora, que a sociedade tem tendência para fazer. Claro que há várias outras subdivisões, mas estes dois lados, e no esporte a gente vê muito isto, estes dois lados que nós temos tendência para identificar as pessoas e até mesmo mentalmente, sem falar, fazem com que você comece logo a criar um caminho dentro de você que você é capaz ou que você, eu não consigo. Só que não é eu não consigo, deram-me um celular para a mão e disseram para eu fazer não sei quantas piruetas. E eu não tenho apetência, eu não tenho vontade. E se me derem jardinagem para fazer, eu faço aquilo assim. O problema é que às vezes as pessoas estão em lugares errados na hora errada e aquela situação não foi de tanto sucesso para uma pessoa como para a outra e a sociedade já coloca o carimbo e acabou. Eu acho que acontece que as pessoas que vão tendo sucesso, atletas, músicos, artistas, cozinheiros, enfim, chega a uma altura da vida que a vida diz assim: ah, agora está na hora de aprenderes o que é não saber, o que é sofrer, o que é doer, papapá, papapá. E nas outras pessoas, lamentavelmente também, elas vão sofrendo que, ai, eu não tenho jeito. Eu tenho uma pessoa da família, um primo afastado, que ele dizia, mana, eu casado com filhos, um homem incrível, que me disse uma vez uma frase, ele diz, Ana, eu não sirvo para estudar, eu tão faço isto e tal, estou aqui num trabalho. Gente, o trabalho que ele faz é tão exigente, tão incrível. E ele diz aquela frase, aquilo matou-me por dentro. Então, há pessoas que são educadas para, tu vais ser, vê lá se és alguma coisa, vê lá se tens jeito para alguma coisa. E depois há um dia que essas pessoas, eu acho, que dizem, quando acontecem coisas boas, elas até ficam surpresas. Enfim, eu trouxe mais uma confusão porque isso traz o tal medo, a tal ansiedade, a tal tristeza, a tal depressão, porque as pessoas, porque é que nós rotulamos as pessoas? É incrível, parece que isto assusta-me, é preocupante. Verdade, Ana. São E ainda duas falta mais questões. um ingrediente, a importância que a gente não vê, porque a gente ajuda, porque quer ajudar, e as famílias têm feito isso
dando QI. Então, meu filho não tem emprego nenhum. Ah, mas eu conheço o deputado fulano, vai arrumar um emprego vou pegar aqui, que só tem gente que trabalha com educação, vou arrumar um emprego em educação. O cara nunca viu uma criança na vida. E aí começa a criança a ter a sensação falsa que o mundo vai tirar de uma capacidade que ele ainda não desenvolveu. Ele pode ter todas as capacidades, mas ele não se preparou para ser superintendente de educação só porque tem que ir. Mas E falei, aí você gera uma pessoa que finge que é segura, mas que no fundo, sabe, porque a gente sabe quando não sabe. E ele fica impedido de perguntar, que é o que a gente está fazendo com essas gerações. Eu tenho alunos que, e acho que já virou norma, que não dizem não sei, porque não sei quer dizer que você é burro. Gente, como é possível? Se não sei, é a porta do sei. Se você não diz não sei, como alguém vai te ensinar? Vai, já joguei, nossa, virou uma confusão. É verdade, né? E aí vem também pelaquela questão da não aceitação da frustração, a não aceitação do sofrer, achar que sofrer, né, perder tudo. É E não é fraqueza. isso. E não é isso. Nas derrotas a gente consegue as vitórias, e a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que a dor passa. Mas ela também só vai passar se a gente for à luta. Porque se a gente não for à luta, se a gente cruzar os braços, essa dor vai piorar. Né? Eu lembro que assim eu tenho um problema sério de não poder tomar analgésicos para dores. E no início que eu comecei a ficar com alergia, eu achei que aquilo ali fosse o fim do mundo. Eu disse, a dor não vai passar, porque a dor só passa com remédio. Mas não, a dor passa. Então, a gente tem outras estratégias que a gente pode fazer. Agora, se a gente não criar essas estratégias para administrar os nossos sofrimentos, para administrar as nossas dores, com certeza ela vai ficar e vai ficando cada vez mais. Então, nós precisamos aprender a administrar essas emoções, aprender a administrar as nossas dores, não cruzando os braços, sofrer, o sofrimento vai chegar, mas ele sai se a gente quiser. Porque se a gente não quiser, não existe motivação de ninguém que vá fazer essa diferença. Se a gente não se automotivar, se a gente não quiser, se a gente não mover essa ação da motivação para nos ajudar, a gente não consegue. Então, pode ter a ajuda que for, mas se eu não quiser, e como é que eu quero? Eu quero aprendendo a administrar as minhas emoções, que é muito importante. É eu saber que todos esses sentimentos, tanto os bons quanto os ruins, eles vão invadir, né, a minha vida e eu preciso tirar proveito dele. A gente é criado também como assim, todo problema tem solução. Sim, todo problema tem solução. E aí eu digo, mas tem problemas que não têm solução, e esse não ter solução é uma solução que a gente precisa entender que naquele momento não tem, e a gente fala, opa, vamos dar um tempo, que é como a Ana Santos falou, vamos dar um tempo aí, né, para depois a gente retomar isso aí e voltar, e não ficar, né, igual o cachorrinho que corre o tempo todo atrás do rabo e não consegue pegar. Então, a gente precisa ser usina, né, transformar, pegar a matéria bruta e transformar, né, em produto final. Isso é muito Magalhães, importante. Essa ação, desculpa, essa ação é muito importante, porque nós fica-se sempre, ai, a solução, vai se encontrar uma solução. Não, você tem que se mexer, isso que a Dilane falou é importantíssimo. E eu queria também, digamos que, ai, falta uma palavra, insistir insistir. numa situação que eu falei há pouco, que é aquelas pessoas que têm muito sucesso, que estão com uma fase da vida em que as coisas correm todas bem, elas não estão preparadas para a dor e elas escondem as dores. Ficam ali frágeis, elas por dentro estão frágeis, porque elas não têm experiência de dor, experiência de dificuldade. Só que ficam ali, eu estou, ai, parece que eu sou abençoada. Não, ninguém é abençoado, não. Você precisa se preocupar e preparar-se para momentos que você, de certeza absoluta, que você vai ter momentos difíceis. E às vezes parece que protegemos
aquelas pessoas que estão numa fase boa, porque a vida é um movimento, é um caminho que você é bom, é mau, é azul, é amarelo, é verde, e nós esquecemos. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Vou terminar isto dizendo que eu falo isto muitas vezes, porque eu venho do esporte. As pessoas acham que a vida é um jogo e acham que é uma competição. Não é, meus amigos. Ninguém está aqui para ser mais do que ninguém. Nós estamos cada um a fazer o nosso caminho. As pessoas ficam, porque eu consegui, porque eu fui, porque eu vou. Nossa, não é nada disso. Acordem, acordem. Porque quando a gente acorda, eu acordei um pouco em adulta e sofri muito por dentro, porque eu estou a falar uma coisa que eu vivi. E tudo me acontecia, eu tinha as certezas, eu sabia fazer, eu conseguia. A vida era uma coisa difícil, mas eu tinha mão nela. A paz, quando você leva uma lambada, duas, três juntas, você percebe que você não controla nada, você controla uma percentagem. Aí é a hora de você aprender o que não quis aprender. É por isso que eu chamo um pouco a atenção para isso. O que vai me levando em rápidos passos para o nosso conselho de US$ 1 milhão, hein? Uou! Meu Deus! Voou, voou. E como eu quero que o conselho a gente tenha tempo de falar, eu já vou me encaminhando para todo mundo conseguir desenhar o seu conselho com calma. Alguém quer falar primeiro ou eu vou meter logo, meto os peitos? Eu, Pode ir. pode Pode ir. ir? Olha, o meu conselho de US$ 1 milhão, talvez seja de US$ 1 bilhão, coloque em palavras aquilo que você está sentindo para existir subjetivamente dentro de você. A gente simboliza quando fala. Então, não adianta você ficar sentindo uma dor que você não nomeia. Então, eu estou com dor no peito, eu me sinto sufocar, esse problema está me sufocando. Coloque em palavras, mesmo que as palavras não sejam exatamente aquelas que descrevam o que você está sentindo, porque você começa a pedir ajuda das outras pessoas ao seu redor, que vão tentar te ajudar. Aí vai dizer, por quê? Porque você está ansioso? Por quê? O que aconteceu? E você vai tentando se localizar no meio da sua dor. Porque fugir da dor, gente, olha, é inútil. Omitir a dor, fingir que não está sentindo, é inútil. Fingir para as pessoas que você é super é inútil. Ficar uma pessoa insuportável, rígida demais para tamponar as suas fraquezas é inútil, porque veja, não é uma questão de aparecer uma pessoa mais forte do que você. A vida é mais forte do que nós todos. E ela vai continuar colocando prova. Eu sempre falo dessa palavra prova, porque a gente fala de que tem prova na escola, e em religião a primeira coisa que a gente ouve também é prova. Eu acho que essa palavra é muito emblemática, porque ela nos coloca diante do nosso papel na vida, que é aprender. Então, se a gente está aprendendo, a gente está numa escola, tem prova, e tem prova que o professor bota para lenhar. A vida é esse professor. Então, você tem que dizer, pô, esse professor é terrível, tem vontade de quebrar o pescoço dele. Põe em palavras, porque as pessoas se aproximam, trocam informações, e coletivamente é que nós conseguimos nos ajudar. Às vezes, sozinho, você se afunda, porque você não tem onde se segurar. Você procura um lugar, não consegue se ajudar e vai escorregando para um buraco cada vez mais fundo. Pronto, esse é meu conselho. Edilene, quem não quer ser a última? Você que diz. Quer que eu vá logo? Tanto faz. Eu vou Tá. deixá-la para o fim, porque me Tá convidaram. bom. Eu vou dizer aquilo que eu dizia muitas vezes aos meus alunos de apresentação de TCC no final do curso, e principalmente a muitos atletas que estavam a começar e iam para a primeira experiência de competição. Eram os jovens, iam para o primeiro jogo, primeiro momento, e era uma coisa para eles, uma vivência. Aí eu dizia sempre: é uma experiência. É uma experiência. Você está a começar uma experiência.
Então vai, prepare-se bem, prepare-se o melhor que puder, com as armas que puder, não é? Com o conhecimento que tem à sua frente, e depois aprecie a viagem. Porque você depois, passado muitos anos, vai dizer: Nossa, quando eu fui ao primeiro jogo, tropecei e gaguejei e ri e fiz um ponto fantástico. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm medo, estão ansiosas, estão deprimidas, enfim, eu gosto de lhes lembrar que é uma experiência, viver a experiência, aproveitá-la. Nós temos muita ideia que vamos repetir. Estou a comer esta banana, que maravilha, vou comer muitas vezes banana porque eu adoro banana. Mas de cada vez que eu como uma banana, é uma experiência, é diferente. Então, como é que vai ser? Que medo, que medo. Deixa ver o que é que vai ser, prepara-te para essa experiência. Porque às vezes, termino dizendo que às vezes a vida é tão generosa que nos entrega uma experiência incrível e nós não aproveitamos porque ficamos a pensar no que era melhor assim, era melhor com mais luz, era melhor com mais isto, com mais aquilo. Vamos apreciar a viagem porque ela, a todos os momentos, ela é única, única. Edilene, Verdade, viu? Eita, vou aqui. Eu vou utilizar uma mensagem que eu uso muito quando eu falo sobre dor, né? Certa vez, um jovem estava passeando com um sábio em uma floresta e ele começou a se queixar muito das dores da vida dele. O sábio virou, pegou um punhado de sal e pediu para ele colocar dentro de um copo com água, aquele punhado de sal, mandou mexer e beber a água. E disse: Como é o sabor? Ele fez assim: horrível, muito salgado, está intragável. Continuaram a andar sem falar nada, avistaram um lago. Ele pegou a mesma quantidade de sal e pediu para ele colocar no lago, mexer e provar da água. E aí, que sabor tem? Mestre, eu nem consigo sentir o gosto do sal. Então, que a gente seja lago, né? Que no conselho que eu digo é que nós possamos ser lagos e não copo d'água. Que a gente coloque os nossos problemas num lago e que ele possa dissolver de uma forma ampla, porque o sabor, a dor vai ser bem menor. Então, o conselho é esse, é desse sábio. gente, botamos para lenhar hoje, Nossa, rapaz! Acho que demos aí uns 5 bilhões de dólares, né? Nossa, o pessoal está rico hoje. O banco abriu a porta. Gente, o Sexo acabando, beijo. Gente, ótimo falando. vou ter que assistir esse programa algumas vezes. Beijo, 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 beijo. beijo, beijo, Tchau, beijo. amor.